estamos para o nosso segundo encontro de sexta, esse bate-papo com muita intenção no que a gente está fazendo de educar, de cuidar, de conduzir as nossas crianças, né? O papo de hoje é sobre um dos maiores medos que eu mais escuto das pessoas que vêm conversar comigo, sobre como que eu vou educar, respeitando o emocional da minha criança, sendo respeitosos, dando presença afetiva, educando com afeto e não perder a autoridade, né? Esse é um grande medo. Como ser um pai, uma mãe, um professor afetuoso e ao mesmo tempo me manter nesse lugar de autoridade. Esse é um dos grandes medos. Eu estou convidando vocês aqui para a gente conversar, então vou pedir a interação, quem estiver aqui. Hoje eu não fiz aqui um tópico, então eu vou seguir muito aqui o meu coração, a minha intuição e o que vocês forem me trazendo, quem está aí do outro lado. Dê um oi, quem está aí, chame outras pessoas. Nós vamos estar aqui toda sexta-feira para tratar desse assunto, conversar sobre algumas coisas que podem ajudar a gente a ampliar para esse olhar de educação, né, de pensar a relação com os nossos filhos, pensando em construir saúde mental, nossa e deles, né? Saúde mental, saúde emocional. Eu coloquei algumas coisas nos stories e teve uma mãe que comentou assim para mim. Às vezes, eu escrevi aqui o que ela me mandou. Às vezes eu penso que estou sendo tudo, menos mãe. Quando eu li esse comentário dessa mãe, eu senti vontade de abraçá-la, né? E como eu gostaria de tomar um café com essa mãe, trocar, e escutar mais e acolher ela. Quando eu me conectei muito com ela, porque eu também já me vi nesse lugar de olhar para o que eu estava fazendo na relação com as minhas filhas, com a minha filha mais velha, especialmente pensar. Eu estou sendo tudo, né? Eu estou sendo a pessoa que cuida das roupas, que leva para o colégio, que compra comida, que dá comida, que alimenta, que veste. Mas eu não estou sendo a mãe dessa criança, né? Eu não consigo enxergar, não consigo saber exatamente o que eu estou fazendo. Estou repetindo o que fizeram comigo, ou tentando dar para ela o que eu senti falta, que eu não tive, menos enxergando a minha filha e sendo para ela o que ela realmente precisa. Muitas vezes ainda me pego nesse lugar, eu estou mesmo conseguindo ser essa mãe. E aí a gente fica nesse automático reproduzindo o que foi feito com a gente. Muitos de nós, inclusive por isso que vocês estão aqui, por isso eu estou aqui também, está se abrindo para pensar essa educação que considera a nossa dimensão emocional, que respeita o comportamento e o que tem por trás desse comportamento, tentando ajudar verdadeiramente os filhos. E a gente se pega nesse dilema, né? Mas e aí? Como é que fica a autoridade? Porque a gente vem de uma sociedade que entende que o adulto precisa estar nesse lugar de autoridade, ou seja, né, nós ainda temos uma confusão entre autoridade e poder, né? Que é esse assunto da próxima live que a gente vai fazer. Mas hoje o que eu quero conversar com vocês é sobre valores das famílias, né? Todos nós temos os nossos valores familiares. E é isso que a gente leva para a criação dos nossos filhos. E aí eu me pergunto aqui para você. Você tem clareza de quais são os seus valores? Porque essa clareza que ajuda a gente a tomar decisões sem ser no automático. Quando a gente vai cuidar da educação dos nossos filhos, dos nossos alunos também, sem olhar para os nossos valores familiares, que a gente quer permanecer, o que a gente quer... Antônio Olímpio, bem-vindo. Diga oi. O que a gente quer continuar como valor da nossa família, se a gente não tem claro isso, a gente vai no automático, reproduzindo o que foi feito com a gente, o que a gente acha e considera que é correto, que se espera da criança naquela fase de vida, e muito disso não tem ligação com o que a gente tem de entendimento de saúde, de promover saúde emocional e saúde mental para as nossas crianças. Então, o convite aqui é para a gente refletir sobre esses nossos valores, porque quando a gente fala educar com afeto, sem perder a autoridade, a gente está falando de valores, né? Porque quando a gente fala respeitar a criança, respeito e autoridade. Respeito é muito, muito subjetivo, de acordo com o valor daquela família, né? Uma coisa que pode ser desrespeitoso para a minha família, pode ser tudo bem para a sua, né? Por exemplo, na minha família hoje, uma criança ser criança, que é o combinado que a gente tem lá em casa com a Catarina, correr, pular, brincar, na hora que ela está precisando de movimento, não é desrespeitoso. Mas para algumas famílias é totalmente desrespeitoso a criança pular no sofá, por exemplo. Então a gente tem que olhar para os valores. Quando a gente convida uma família para pensar a educação dos filhos, pensando em saúde mental,
não é de jeito nenhum um convite para você mudar os seus valores. É só para você ter clareza do que são os seus valores e comunicar e construir isso com a sua criança, né? E aí, quando a gente fala de autoridade, também abre-se uma boa discussão sobre o que é autoridade. Se a gente fala daquela autoridade onde eu mando e você obedece, que é o que a educação tradicional coloca como autoridade, né? Nós vivemos numa sociedade de hierarquia de poder, que tem sempre aquele que está comandando. Quando a gente pensa em educar com saúde mental, em educar pensando na questão interna, no subjetivo da criança, esse lugar de autoridade precisa ser revisto. Porque a autoridade é aquela pessoa que tem mais condições intelectuais, financeira, por idade, é aquela pessoa que conhece mais de mundo, que se coloca ali para a criança numa relação de proteger. Né? Então, eu tenho condições de estar aqui como a âncora que vai te guiar, te proteger, né? Mas eu dou liberdade para que você desenvolva a sua própria autoridade, especialmente quando a gente fala de criança e adolescente, especialmente a autoridade sobre o que você sente. Quem você é. Porque quem pode dizer pra gente, comunicar pra gente o que acontece internamente com o indivíduo é ele, seja ele adulto ou criança, né? Então a criança, essa ideia de que o adulto precisa estar o tempo todo dizendo como a criança deve se comportar, o que a criança deve fazer, o que é certo e errado para a criança, vem da ideia de que quando a gente começa a estudar, né, os métodos, a educação mais a fundo, a ideia de que a criança, ela chegava aqui como um ser totalmente insociável e totalmente que precisava ser moldado. Então ela vinha com uma tábua rasa que precisava de um adulto que estivesse ali colocando ela nos eixos, né? Por isso que a educação tradicional é muito fez coisa de errado, pune. Você entendeu o porquê, o comportamento e tentar ajudar a criança a significar o que aconteceu, mas já punindo um castigo para ela aprender. Né? E a gente sabe hoje o que acontece quando a gente é criada com castigo, com punição, a gente vai para um lugar de adoecimento. Por isso que a gente tem aí uma sociedade muito adoecida emocionalmente enfim, com várias questões de ansiedade e depressão. Como eu falei para você na live passada, eu não gosto de trazer a questão do adoecimento, porque eu quero pensar formas de a gente educar a nossa geração que estamos recebendo em saúde. Claro que a gente tem que olhar para a nossa, né? Então também é um convite para a gente se desvincular um pouco do que a gente acha que acreditou que é o normal, que é o saudável, né? Então, quando a gente fala de respeito, precisamos olhar para isso, quais são os meus valores. Tanto quando eu falo educar com respeito, com afeto, considerando saúde emocional, desenvolvimento emocional da minha criança, quanto quando eu falo em autoridade. Então, se esse meu medo de ser afetuoso com a minha criança me dá medo de perder a autoridade, vamos olhar para o que é autoridade para mim, para minha família, e o que é respeito, né? Isso aí é muito individual, e a gente tem que fazer um olhar muito mais próximo, muito mais individual. Mas aqui eu quero trazer essa reflexão de modo geral. A gente olha para isso e aí depois olha para você é o adulto e ela é a criança. Ela está se constituindo, né? Nós nascemos, hoje a gente já sabe, por estudos da neurociência e vários outros estudos, que a criança ela nasce socialmente programada para pertencer. Então ela não nasce insociável, pelo contrário, ela já tem recurso, ela já busca essa conexão social. Esse é um dos maiores recursos para a gente utilizar na educação dos nossos filhos. E elas também já nascem, elas são uma pessoa, né? A criança é uma pessoa inteira, com potencial para desenvolver tudo que ela veio para ser. E é na relação com o adulto que ela vai desenvolver esse potencial. Então, é respeitoso, quando você fala de saúde mental, você entender que a tua criança é um ser humano único, diferente de você. Nós temos a tendência, como pais, de achar que os nossos filhos é a nossa continuação, a nossa continuidade. Eles não são. Eles são seres únicos. Eu gosto muito da ideia, que eu escuto muito das pessoas que eu estudo na área, que fala que a gente tem que conhecer o filho que a gente recebeu, né? Nós recebemos um ser humano único. Tudo que ele traz de potência para ser, a qualidade disso vai ser de acordo com o que a gente vai poder estar para ele, né? Então a gente tem que, para estar para ele nesse lugar do que ele precisa para ser, a gente tem que conhecer o nosso filho, sabendo que ele não é a nossa extensão, que ele é um ser único, com potências para ser ele mesmo. Então, para a gente estabelecer limite, a gente tem que respeitar isso. Um exemplo prático é, por exemplo, tem crianças que se negam a comer carne, por exemplo, que veio dela disso, ela não consegue comer carne.
e você acha que a criança precisa comer carne. Porque todo mundo da tua família sempre comeu carne, é a frescura da criança. Isso é desrespeitoso, porque ela é um ser diferente de todo mundo da tua família, né? Só um exemplo para a gente entender que a gente tem que olhar para a criança também e para as nossas crenças, gente. As crianças vêm para nossas vidas para tirar essas crenças, para levar a gente a se movimentar, se atualizar sobre o que é ser humano, sobre o que é ser você mesmo, né? Então, primeiro a gente pensa essa questão do respeito, entendendo que o nosso filho é um ser único. Então a gente tem, quando a gente fala de respeitar as crianças, até sou estranho, né? Porque a gente sempre ouviu respeitar os mais velhos, respeitar pai e mãe, respeitar o professor. A gente não escuta socialmente, não tem, chega a ser até estranho para os nossos ouvidos ouvir alguém dizendo respeitem as crianças, né? Quando é as crianças no coletivo, até não é tão estranho, mas quando respeitem a criança. Mamãe me respeite. É estranho, né, quando a gente escuta isso. Eu escuto, Catarina fala, tá? Mamãe, você não está me respeitando, você não está sendo respeitosa. Ela tem esse repertório porque eu ajudo ela a construir, porque se a gente não ajudar, a criança vai acreditar que ela mesma não merece respeito. E aí a gente exige que ela respeite. Porque, imagina só, o que pode passar na cabeça de uma pessoa que não é respeitada, que não é ouvida nas suas necessidades, outro adulto, que é o cuidador responsável dela, dizendo para ela o tempo todo que ela precisa respeitar o outro. O que ela vai aprender com isso? Né? Que ela não merece respeito. E aí quando cresce, vai para as relações abusivas, ou não tem iniciativa, porque o que ela fala não é importante, ela aprendeu isso, e a gente julga. A gente que criou essa condição para a criança, né? A gente que deixou a criança nesse lugar. Então, a gente vê essa questão do que é respeito para a gente, entendendo que as relações de igual valor, que é o que eu queria trazer para vocês hoje aqui, é esse lugar de que tanto o adulto quanto a criança são seres humanos inteiros. A criança está em processo de desenvolvimento do seu potencial e precisa do adulto inteiro contribuindo nesse desenvolvimento. De preferência, promovendo ambientes saudáveis para que seja saudável o desenvolvimento da criança. E a autoridade quando a gente vai falar de autoridade, abre-se um leque, né? Mas se a gente for pensar na relação com a criança, a autoridade deve ser aquele adulto que a criança admira, que a criança deseja se tornar parecido, né? Uma autoridade que a criança deseja imitar, sabe? Então, um adulto que sabe conduzir a sua própria vida, que está ali como modelo, como exemplo para outra criança. E isso você não vai perder do seu filho, porque quando ele não chegar na adolescência, você vai ser sempre a figura que ele deseja se tornar, sabe? É natureza humana isso, é natureza humana. Quando chega na adolescência, o adolescente começa a ver as incongruências do comportamento dos pais e o cérebro dele começa a se conectar, eles que vê mais de razão, começa a ampliar a compreensão de mundo e começam os grandes atritos. Na verdade, os atritos começam quando a criança completa 2 anos, né? Que é quando ela começa o processo de tomar consciência da sua individuação, ela começa a entender, com 2 anos de idade, a criança começa a entender que ela consegue dizer o que quer por conta própria, né? Com 2 anos a criança fala, ela para de falar, a neném quer, a Catarina quer, e começa a falar, eu quero, né? Então ela começa a entender que ela tem desejo próprio, que ela pode brigar por isso, pelo seu desejo próprio. Então, igual dignidade é respeitar que o desejo da criança é tão digno quanto o teu de adulto. O desejo da criança de manifestar e de brigar para compreender o mundo é tão digno quanto o teu desejo de ajudar a criança a crescer em saúde. E às vezes esse nosso desejo de fazer a criança crescer sociável, respondendo às questões da sociedade, muitas vezes faz a gente passar por cima do que essa criança precisa para crescer de forma saudável, internamente, cuidando do que é importante para ela, né? Faz a criança se afastar dela mesma. E é isso que leva para os adoecimentos mentais. Essa educação criada para atender o externo, não ao que é de necessidade interna daquela criança, né? E aí quando a gente fala de limites, também a gente pode, vou até tentar na programação da live, para a gente falar só de limites. Quando a gente fala de limite passa por isso, né? Por cada um de nós entender das nossas necessidades e comunicar para o outro. Isso é limite, isso é comunicar limite, impor limite, é dizer, olha, isso aqui não dá para mim. E aí a gente ensina nossas crianças quando a gente escuta o que é importante para elas, né? E deixa isso para elas comunicar para a gente, como o exemplo da carne. Carne não consigo, meu corpo não aceita carne. Isso é um limite da criança que a gente precisa entender e respeitar. Enfim. E aí, pensando nessa questão
da autoridade ainda. Ai, gente, como eu sinto falta da interação. Eu gosto de falar com outras pessoas, olhando para outras pessoas, tendo pergunta para a gente caminhar, né? Mas está fazendo sentido para vocês que estão aqui? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu ainda não me acostumo a falar sozinha para a câmera, mas eu estou tentando. Eu juro para vocês que eu estou tentando. Então, pensando a criança como esse ser inteiro, sociável, emocional que sente, que comunica o que sente através da emoção de uma forma linda, inclusive, que pode ensinar pra gente. A criança sente e expressa, né? E a gente sente, engole, que aprendeu na infância a disfarçar o nosso sentir, pede desculpa quando chora. A criança não pede desculpa quando chora, porque é natural, é da natureza humana sentir. Sim, eu quero muito entender o que é dar limites. Vamos conversar sobre isso, Raquel. Tem na minha programação de live, tem um que a gente vai falar sobre limite, sabe? Faz sentido para ti isso que eu já comentei aqui? Limite é quando você entende o que não é possível para você suportar, sabe? E você aprende a comunicar isso. E a gente só consegue trabalhar limite com as nossas crianças de um lugar respeitoso, que não promove, que promove saúde mental, que não traz adoecimento mental, ansiedade, medo, pânico para as crianças, quando a gente aprende sobre os nossos próprios limites, sabe? Porque é na forma como a gente se comunica que a gente estabelece limite com as nossas crianças, ensina elas a estabelecer limites. Trabalhar essa questão de limites, entender isso para nós adultos, é essencial para quem quer educar com saúde mental, sua e das crianças. Eu acho esse tópico, de entender esse tópico de limites, foi uma diferença enorme, foi uma virada de chave assim, na forma de me relacionar com minhas crianças, com minhas colegas de trabalho, com meu chefe, com meu marido, porque é em todas as áreas da nossa vida que a gente precisa saber comunicar limites. Só que a gente só comunica para o outro se a gente entende pra gente que não é suportável pra gente, que é negociável, que não é negociável, sabe? E aí a gente começa olhando para os nossos valores, como eu comecei a falar aqui no início da live. Ah, faz sentido, total. É isso. Então a gente vai ter uma live só para falar de limites. Hoje o que eu queria mais conversar com vocês aqui é nesse sentido de pensar o quanto que a gente estranha pensar que a criança merece respeito, né? Que não é você olhar para a necessidade da tua criança, enxergar ela como ser diferente de você, que você está perdendo a sua autoridade. É você voltar atrás numa coisa que você falou grosseira para a criança, que você vai fazer a criança perder a admiração por você. Porque a autoridade, a gente que está nesse lugar de mãe, pai, de educador, deve ser aquele lugar em que a criança te admira. Se a criança sente medo de você, se ela obedece por medo, é autoritarismo, não é autoridade. Autoritarismo tem a ver com poder. Você obedece porque você não é doido, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso o ditado que a gente tem em comum e no senso comum? Isso é completamente adoecedor, porque é uma educação pautada no medo. A criança, a adolescente, a criança vai fazer o que você está mandando, pedindo, exigindo, porque ela tem medo de você. Medo. Se a criança tem medo do principal cuidador dela, do pai, da mãe, isso leva para um processo de autoproteção, de autodefesa. A criança ou vai começar a mentir para você, ou vai deixar de ser ela mesma para te agradar. E todos esses processos de negar sua essência leva para adoecimento. Leva para adoecimentos. É muito esse lugar que eu escolhi falar como profissional de saúde mental e educadora, ele é muito difícil, porque as pessoas não vêm, geralmente, entender esse processo antes do adoecimento, né? Elas já vêm quando estão em sofrimento. E aí, quando elas já estão em sofrimento, elas procuram profissional para cuidar das dores, não para evitar as dores. Mas eu fico muito feliz de ver que tem gente aqui tentando entender isso, porque a maioria de nós já está em algum sofrimento, né? Quem aí não tem dificuldade de comunicar limite, de dizer não, que sai se atropelando, que sai agindo no automático? Isso é resultado de uma educação que não pensou nas nossas questões internas, que não ensinou para a gente se conhecer e se respeitar, né? E a gente só consegue respeitar o outro quando a gente se respeita nesse lugar. E os nossos filhos merecem isso, então a gente precisa, e nós também merecemos, né? Precisa ampliar essa compreensão. Entender que a autoridade é diferente de autoritarismo, de poder, é onde a gente começa a pensar nas possibilidades de educar de forma afetuosa, respeitosa, sem medo de perder a autoridade, porque a autoridade não é aquela que causa medo. Se você tem medo de perder a autoridade, já começa a pensar: que tipo de autoridade eu estou sendo para minha criança?
A que causa medo? Ou a que ele admira e deseja imitar? Né? Algumas crianças, alguns seres humanos, inclusive muito da nossa geração, admirou o autoritarismo do pai, da mãe, e hoje reproduz. Reproduz como chefe, reproduz como colega de trabalho, que tem a oportunidade, né, de botar o outro, subjugar o outro, né, porque a autoridade, o autoritarismo faz isso, subjuga, né, usa do seu poder tanto para beneficiar quanto para prejudicar, no sentido de fazer medo, de manipular o outro. Às vezes as crianças também admiram isso e se tornam isso na vida adulta, que elas só têm isso como referência, né? Mas admirar nesse sentido de, é assim que eu quero que eu quero que meu filho se sinta quando eu tiver um filho, sabe? Também, a gente também pode ir para esse lugar de pensar os momentos em que você admirou algo do teu cuidador principal, da tua mãe, sabe? Que você viu ele como uma autoridade nesse sentido. Nossa, essa pessoa é uma referência de humano que eu gostaria de me tornar. Isso é autoridade, né? Na profissão da gente, a gente pode pensar esse lugar de autoridade como quanto de informação que eu tenho sobre isso que eu decidi fazer na vida. Então, o outro olha para mim em busca de entender aquilo que eu estudo para oferecer como profissional. Aí você se torna uma autoridade, né? O professor se torna uma autoridade não porque ele tem o poder de me reprovar. E geralmente é isso que a gente troca nas escolas, né? Essa autoridade. Eu sou o professor, você é o aluno, então você é menor que eu. Igual valor, quando a gente pensa em relação de igual valor, isso perde o sentido. Porque a relação de igual valor, todos têm valor. O professor, ele só é professor porque tem um aluno, né? Então, o valor do aluno é tanto quanto, os dois aprendem coisas diferentes, mas aprendem. A relação de autoridade é o professor tem autoridade porque ele conhece o conhecimento que ele está transmitindo. Ele é autoridade porque ele está no lugar onde ele se deixa, o conhecimento que ele tem, através dele, chegar ao meu entendimento. Então, isso dá a ele autoridade. E a gente reverteu tudo isso, e aí levou para esse lugar de adoecimento e sofrimento, que está todo mundo se protegendo de todo mundo, né? Todo mundo querendo se manter nesse lugar de autoridade, de autoritarismo, para ter poder de conduzir. E as crianças estão longe de tudo isso, sozinhas, precisando de uma pessoa que seja referência para ela, que no caso é autoridade positiva, no sentido de referência, de admiração, de proteção, de cuidado, de fortaleza, de lugar onde eu posso desabar, onde eu posso chorar, onde eu posso ser eu mesma. E pessoas que estão ali querendo se manter nesse lugar para sobreviver, se defendendo. E aí usa do autoritarismo. Que lugar a gente quer conduzir as nossas crianças? Que lugar a gente quer estar, que é mais saudável, que é mais confortável? Mas a gente, para ir para esse lugar de respeito com as crianças, a gente precisa se livrar de muitos preconceitos. Muitos preconceitos. Inclusive, de que as crianças são dignas de respeito, de que as crianças são autoridades também. As crianças são autoridades, gente. Especialmente sobre o que elas sentem. Sobre o que elas estão vivendo. Só elas podem trazer pra gente essa informação. E elas não vão trazer com palavras, elas trazem com comportamento, como a gente viu na live passada, né? Elas trazem com perguntas que não é exatamente o que elas estão querendo saber, que elas estão precisando saber, porque elas não sabem muito sobre o mundo, né? Então, quando a gente vai estudar neurociência, a gente tem os ritmos biológicos, que são aquilo que é da natureza humana, que só o indivíduo consegue conduzir, que é a quantidade de alimento que ele precisa, que é a quantidade de sono que ele precisa, a quantidade de movimento que ele precisa. São os ritmos biológicos que trazem informação das nossas necessidades internas. Só que na nossa educação, nós fomos educados como adulto conduzindo até nos nossos ritmos biológicos. Então a gente se afastou completamente de entender as nossas necessidades internas. As crianças, o adulto começa a desfraldar, treinar sono. Em vez de conhecer a fase de desenvolvimento e necessidade de cada fase, o adulto conduz para aquilo que ele considera saudável, para aquilo que é bom, que é adequado para o adulto. Então é adequado para mim que a minha criança durma 8 horas. Só que o desenvolvimento de fase de vida do bebê, ele não vai dormir 8 horas enquanto não completar 3 anos, né? E aí depende de cada criança. Então a gente tem que entender dessas questões de desenvolvimento para respeitar os ritmos biológicos. O que é os ritmos biológicos? Eu não sabia antes, né? Quando eu fui mãe da Júlia, desrespeitei. Com Catarina eu estava aprendendo, ainda cometi muitos erros
né? Porque não basta saber, na prática é outra coisa, como eu falo sempre para vocês. E é isso, amei o que você disse, o que você amou, que bom que você amou, que bom que você está aqui interagindo comigo, é bom saber que tem gente aí do outro lado. E era essa reflexão principal que eu queria trazer hoje nesse sentido, né? Que a gente não precisa ter medo de perder a autoridade. A gente não precisa ter medo de perder a autoridade. Sabe o que a gente, na minha opinião, precisa ter medo? É de se tornar autoritário, de que os nossos filhos tenham medo da figura de autoridade que a gente está se tornando, que o nosso aluno tenha medo da figura de autoridade. Isso traz inúmeros prejuízos para a relação, especialmente quando ele chegar na adolescência, quando ele chegar na vida adulta, que ele vai se afastar de ti, porque se ele tem medo de você, por que ele vai querer, ele vai preferir o amigo, né? Preferir as pessoas da vida. Mas também na saúde mental dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Se você cresce tendo no seu adulto cuidador a figura de medo, você vai ter um sistema nervoso o tempo inteiro em alerta, você vai ter trauma, gente. Trauma, que é um assunto muito profundo, eu não vou tratar com vocês aqui em live, né? Mas a gente trata disso nos cursos, nas formações, nas imersões que eu faço, nas escolas e online também que a gente vai fazer. Amei a explicação sobre autoridade. Faz sentido, né? Faz total sentido. Refletir sobre isso é essa a intenção desses nossos encontros aqui. São coisas simples que fazem uma diferença, que dá uma virada de chave, que faz a gente buscar outras coisas e sair desse lugar de não sei o que fazer, sabe? É por isso que eu estou aqui, me propondo a vir todo dia falar que seja uma frase que faça sentido, que vire uma chave de vocês aí para ir buscar coisas, né? Então, sair daqui com esse entendimento de que você não perde a autoridade em ser afetuosa com seu filho, pelo contrário. Você fortalece uma autoridade amorosa, digna de ser imitada com seu filho. E sai desse lugar de autoridade, de autoritarismo que causa medo, pavor, que leva para o adoecimento mental. Então, obrigada, Raquel, por me dizer que fez sentido. Já fez sentido para mim estar aqui, porque se uma pessoa recebeu a mensagem e refletiu e fez sentido, é esse o objetivo desses mini encontros que a gente vai ter no final de sexta. Para que você fique aí no final de semana pensando nisso, olhando para a relação com a tua criança, com o teu adolescente, refletindo sobre isso. Então, hoje, a prática de hoje é essa. Olhe para a relação do seu filho e observe a forma como você se relaciona com ele causa nele admiração, uma autoridade digna de ser admirada, ou se causa medo. Observa. A prática passada era mande menos e observe mais, né? E agora, nessa sua observação, perceba o que teu filho sente, como ele reage, sobre a forma como você o trata, como você se relaciona com ele. Lembra que relacionamento entre adulto e a criança e adolescente, você que é o responsável por essa qualidade. Então, se seu filho não está falando contigo, se seu filho não está comunicando o que acontece com ele, o responsável desse afastamento é seu. Foi você que proporcionou isso. Do mesmo jeito que o contrário, se você tem uma relação onde teu filho confia em você, onde você é realmente o porto seguro dele, o mérito também é seu. É você que construiu isso. A criança está ali, pronta para se conectar, precisando se conectar para estar em saúde, e a gente que deixa isso acontecer ou não. E claro que a gente não escolhe isso de forma intencional, não ser o lugar seguro para os nossos filhos. A gente faz escolhas de forma automática a partir do que a gente tem de experiência de vida, né? E o chamado aqui para educar com saúde mental, educar com afeto, é justamente esse. Refletir sobre o que a gente tem feito de forma automática para tentar sair disso e ser mãe para o nosso filho. A mãe que me mandou a mensagem, às vezes penso que estou sendo tudo, menos mãe. E há outras que se conectam com isso, escutem aqui. Mãe é o lugar de segurança, deve ser o lugar de segurança para os nossos, sabe? Aquele lugar em que você pode ser você mesma, que você não pode ter medo de errar, que aquela pessoa está lá para te dar colo. Sabe, é aquele porto seguro que você sente amor incondicional, independente do seu erro, do que você fizer de errado, aquela pessoa vai estar lá para te amparar. Mãe não é só aquela que dá comida e que deu a vida, né? Mãe desse lugar de conforto. E a figura materna, a gente, depois de adulta, a gente pode criar pra gente. A gente mesmo, eu adulta posso me maternar agora, né? Mas as nossas crianças precisam de uma figura de mãe. Que aí não importa o sexo, né? Pode ser um homem, pode ser, enfim. Deixa eu ler aqui o que você está dizendo. Meu filho não me respeita.
eu não sei como falar com ele. O que quer dizer que ele me obedece. O que dizer para ele me obedecer? Olha, isso aqui, Raquel, é outro tema que a gente precisa também conversar. Respeito e obediência. Quando você cria o seu filho, por isso, gente, que eu começo a live pedindo, e sempre nos cursos também, eu começo pedindo para a gente ver para os nossos valores. E a gente precisa olhar para isso, né? Às vezes as pessoas dizem para mim, as mães, um dos valores é a obediência. Eu preciso que meu filho cresça, seja educado para obedecer, para me obedecer. E aí, em busca dessa obediência, a gente esquece do que é respeito. Aí, às vezes, a gente pode pensar que é a mesma coisa e não é. Obedecer está na escala do autoritarismo. Você faz o que eu digo. E respeito é, você me escuta, entende o que eu estou precisando que você entenda como limite. E junto a gente vai tentar construir essa relação segura para você, que é a pessoa que sou responsável de ajudar a crescer na vida, e respeitoso com o que a gente precisa fazer, né, de obrigação, porque a criança, também uma coisa que a gente tem que olhar para a criança é pensando que existe a diferença de necessidade da criança e do adolescente e desejos. Né? As crianças, elas manifestam as necessidades delas com desejos. Então, se a gente não sabe diferenciar isso como adulto, a gente acha que está tudo no mesmo lugar. Que tudo é desejo, ou que tudo é necessidade, não é. A gente tem que, e como é que a gente vai saber disso? Entendendo de fase de vida. Entendendo o que é necessidade interna das crianças pequenas, das crianças maiores, dos adolescentes, para conduzir. E respeitar. Hoje eu penso assim, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas já que você falou, eu vou trazer aqui. Respeito, ele está o oposto de obediência, porque obediência é cega, faço o que eu mando por medo, sabe? E respeito é, eu paro para te ouvir, reflito sobre isso, você me escuta na minha necessidade, e aí eu te sigo, porque eu te admiro, porque tu é a autoridade que eu respeito, que eu admiro, sabe? Faz sentido, Raquel? Então, se a gente começa a se conectar com o nosso filho nesse lugar de não de exigir obediência, mas de construir, olha só, construir respeito. Seu filho não vai te respeitar, ou ninguém vai respeitar, você não me respeita, Raquel, se eu não te respeitar. Né? Então, a gente tem que construir esse lugar de respeito. Respeitando os nossos filhos, eles vão automaticamente aprender a respeitar a gente e os outros, a ele mesmo. Especialmente a ele mesmo. Isso evita doença, sabe? E a gente não faz isso porque a gente está no nosso automático, Raquel. E aí a gente aprende a fazer aos poucos. Se você começar a substituir obediência por respeito, construir essa relação com ele, você vai perceber a diferença. Só em você, faz isso e depois me conta lá nos stories. Conversa com o teu filho e diz para ele que você está aberta, não sei a idade do teu filho, mas que você está aberta para, a partir de agora, construir uma relação de respeito, que você quer respeitá-lo, que você quer enxergar a necessidade dele e ajudá-lo com isso. E veja só como é que vai ser diferente, sabe? Quando a gente sai desse lugar de desejo absoluto que meu filho me obedeça, né? E aí tem mais uma coisa, a gente quer que ele obedeça a gente, quando ele cresce, a gente quer que ele questione o mundo, que ele seja revolucionário no trabalho, que ele seja criativo, mas você criou ele obedecendo, então ele vai sempre buscar um outro ser humano para obedecer, que seja o chefe, que seja a mulher, que seja... Entende? Então é muito distorcido algumas coisas, a gente precisa olhar quando a gente fala de criar para a saúde mental. É mesmo, respeitar é fazer o outro me entender. E o outro só vai te entender se ele conseguir te ouvir, né? Se ele te respeitar, se tu for figura de autoridade. Se você o respeitar também, né? A gente não escuta as necessidades dos nossos filhos, nem quando eles têm condições de nomear pra gente. Muitas vezes a gente interrompe e não escuta, né? E é isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não quero que fique muito grande as nossas lives aqui. Eu quero que vocês mandem para outras pessoas. É uma pequena reflexão sobre isso. E hoje, na próxima live, a gente vai falar sobre a autoridade e poder. O que as nossas crianças precisam? Se eles precisam de alguém autoritário, com poder, conduzindo eles. Lembrem sempre que o que a gente está falando aqui é pensando numa educação que considera saúde emocional, saúde mental, interno, nossa subjetividade. É uma educação que pensa para além das respostas sociais que a gente tem que dar, mas do que é importante para a gente se manter em saúde. É numa busca de produzir uma geração com saúde mental que nós estamos aqui. Então a gente vai falar na live que vem, vai aprofundar sobre autoridade, no sentido de
Autoridade ou poder? O que será que as nossas crianças precisam, né? Que lugar é que a gente tem que se colocar nessa relação, tá bom? Próxima live a gente se vê, se Deus quiser. A próxima live será sexta-feira. Toda sexta-feira é uma série de 9 lives. Toda sexta-feira, às 14 horas, 16 horas, eu péssimo com hora. Às 16 horas aqui do Acre, a gente vai estar ao vivo aqui com uma pequena reflexão que vai ajudar a gente a ir para o final de semana, se conectar com os nossos filhos, pensando mais em construir saúde mental para eles e para a gente, tá? São 9 lives. Eu penso, é uma formada assim, porque é a continuação da outra. Se você não viu a primeira, tá lá no feed, veja. Essa é a segunda, a gente vai ter 9, tá bom? Compartilhe com outras pessoas que você acha que vai gostar, ajuda aí a trazer pessoas que querem educar, pensando em saúde mental para o nosso perfil, para a nossa comunidade, tá bom? Obrigada pela atenção. Isso. Sexta-feira, às 16 horas, a gente vai estar aqui, tá bom? Para hoje era isso. Obrigada pela presença e até sexta. Pode compartilhar, Raquel. Obrigada. Beijos.